André Ventura frisou e bem que era uma liderança frouxa. É muito possível que o Chega venha a ser, talvez, a solução do próximo governo português e por isso as pessoas também começam a perder o receio que tinham. Estou 100% concentrada em ganhar a Câmara Municipal de Sintra e espero que, aliás, que a Câmara Municipal de Sintra seja um exemplo de como é que um governo do Chega atua. Quem não tiver condições para subsistir em Portugal e estiver em situação de irregularidade tem que ser encaminhado de volta ao seu país e posso lhe dizer que a Câmara Municipal de Sintra, apesar de não ser da sua competência deportar pessoas, vai criar mecanismos de apoio ao regresso aos seus países de origem. Ficou ali entre o frouxo e o fanfarrão. A escala é larga, mas é com ela que temos que trabalhar e trabalhamos com a deputada do Chega, candidata à Câmara de Sintra, Rita Matias. Acha que o líder do Partido Socialista baixou o nível do debate quando chamou fanfarrão a André Ventura? Não foi, talvez, dos comentários mais ofensivos que já se ouviu naquela casa. No entanto, também quiseram ampliar uma questão que não teve questão nenhuma. José Pedro Aguiar Branco fez uma advertência, eu já fui advertida várias vezes também, e portanto apenas pediu que se tentasse fazer críticas à atitude política, ao discurso político e não à pessoa. André Ventura frisou e bem que era uma liderança frouxa, portanto não era um ataque ao caráter de José Luís Carneiro, era um ataque à sua incapacidade de liderança que tem sido evidente. Aliás, neste debate do Estado da Nação, a bancada do Partido Socialista estava completamente desgovernada e por isto André Ventura frisou algo que também quer muito dizer em relação ao estilo em que José Luís Carneiro tem feito oposição. José Luís Carneiro tem feito birras mediante as cedências que o Partido Social Democrata vai fazendo ao Chega. André Ventura voltou a adiar a apresentação do dito governo sombra. Não há ninguém que queira ser ministro de um governo liderado pelo Chega? Há muitas pessoas a disponibilizarem-se e eu posso ser testemunha disso. De facto, tenho Ou seja, há muitas pessoas que estão a implorar contactos por lugares no governo sombra e André Ventura está com dificuldade em escolher? Não de todo, mas estão a mostrar-se disponíveis porque perceberam aquilo que os resultados de 18 de maio nos disseram e que até já Luís Montenegro vem a admitir. É muito possível que o Chega venha a ser, talvez, a solução do próximo governo português e por isso as pessoas também começam a perder o receio que tinham. Até agora não vimos nada, Rita. Não vimos nada porque André Ventura disse que queria priorizar para já as eleições autárquicas. Se tivesse sido indigitado primeiro-ministro, o país tinha ficado 2 meses em águas de bacalhau. Não, naturalmente já tínhamos o nosso governo formado. Também não foi essa a função que os portugueses deram a André Ventura, de indigitar um governo e de formá-lo, mas deram-lhe de liderar a oposição e nisso parece-me que tem feito muito bem. O partido está muito concentrado nas questões autárquicas e eu também, portanto não estou a acompanhar esse processo com todo o detalhe. Estou 100% concentrada em ganhar a Câmara Municipal de Sintra e espero que, aliás, que a Câmara Municipal de Sintra seja um exemplo de como é que um governo do Chega atua. Se for eleita Presidente da Câmara de Sintra e se deparar com bairros de barracas, também vai destruí-los, sem dó nem piedade? Sobre Sintra, dizer que, tanto quanto se sabe, não há estes bairros de lata, mas há um novo fenómeno a surgir, que são as garagens, que estão a ser reconvertidas em camaratas e posso dizer que vamos apostar muito forte na fiscalização. Há pessoas que estão a enriquecer à custa da falta de dignidade de outras pessoas, mas não vai ser prioridade única. Dessas garagens e dessas barracas, essas pessoas vão ficar sem casa. Vai preocupar-se em arranjar-lhes um sítio para morar ou não? Ou desenrasquem-se? Iremos ver caso a caso. Não vamos permitir que crianças fiquem a viver a céu aberto. E neste aspecto, deixe-me dizer que o Partido Socialista foi profundamente imoral e indecente, em primeiro lugar, porque são os principais responsáveis da política de entrada sem controle. Muitas pessoas entraram sem dar provas de capacidade de subsistência. É importante nós percebermos se vai criar outro problema social em Sintra, se isto acontecer em Sintra, ou se vai apoiá-las ou não. Vai dar subsídios, por exemplo? Essa não é a política do Chega, como sabe. Agora, neste momento, há uma questão que é moral e que é profundamente perversa, porque ou vamos premiar quem prevaricou, que foi quem construiu de forma ilegal aquelas casas, dando-lhe uma habitação pública, ou vamos permitir que estas pessoas vivam na rua. Isto são questões muito complexas. Quem não tiver condições para subsistir em Portugal e estiver em situação de irregularidade tem que ser encaminhado de volta ao seu país e posso lhe dizer que a Câmara Municipal de Sintra, apesar de não ser da sua competência deportar pessoas, vai criar mecanismos de apoio ao regresso aos seus países de origem. Mas nós não temos a certeza que estas pessoas estejam todas de forma ilegal em Portugal. Portanto, essa questão não se coloca. Esse era um trabalho que Ricardo Leão tinha que ter feito. O Partido Socialista multiplicou pobres e impediu que estes pobres tivessem acesso à habitação. Não acha que está a fazer uma caracterização do problema sem ter uma resposta para ele? Não, nós temos respostas. Vamos simplificar. Queremos apostar na digitalização e na simplificação, porque não é possível que uma Câmara Municipal como Sintra tenha ali um monstro neste setor, onde só alguns projetos passam mediante os amigos e as pessoas certas dentro da Câmara Municipal e os outros, os portugueses comuns, os sintrenses comuns, veem os seus projetos adiados e penalizados. Portanto, nós queremos apostar forte e garantir que as pessoas de classe média, que as empresas com capacidade média, não as grandes empresas que têm capacidade de construir resorts, mas as empresas que constroem casas para o povo comum, que podem construir em Sintra com segurança. Nós queremos ser esta estabilidade. Sabe qual é que é o valor médio que cada beneficiário do RSI ganha por mês?
Não tenho ideia neste momento, confesso. Mas o RSI é um instrumento que é muito criticado pelo Chega. Como é que é possível ser tão criticado se depois não tem ideia de quanto é que ganha cada beneficiário? Como sabe, a Rita Matias não integra a Comissão de Segurança Social e Trabalho, integra a Comissão de Educação, integra a Comissão de Energia e Ambiente, mas sei uma coisa, o Chega não critica a atribuição do rendimento social de inserção per si, critica a pessoas que têm capacidade de trabalhar e não o fazem. Nós sabemos que há pessoas que de facto têm invalidez e que não podem trabalhar. Nós sabemos que há pessoas que de facto vivem situações difíceis. O Chega não quer acabar com os apoios para quem deles necessita. Queremos é fiscalizar para garantir que outras pessoas, por exemplo, que têm demonstrações de riqueza evidente, depois não beneficiam desse tipo de apoios, também para garantir que não falta a quem realmente precisa. E nós sabemos que dos idosos às famílias monoparentais há muitas pessoas que necessitam deles. Alguém que defende tanto a vida como o bem superior não é sensível aos dados que mostram que a legalização do aborto permitiu salvar a vida de centenas de mulheres? Pode ter permitido salvar a vida de centenas de mulheres. O aborto mas é que 15 mil bebés ficam por nascer por ano. Mas a mulher pode simplesmente não querer ter um filho. Certo, mas essa é uma parte das mulheres que recorrem ao aborto, mas não são todas. Nós sabemos que em Portugal há mulheres que recorrem ao aborto por pobreza. Olha, um caso paradigmático. A Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo. Quando descobriu a 4ª gravidez, tentou pela via medicamentosa colocar fim àquela gravidez e não ter o seu filho Cristiano. Mas aquela mãe não teve qualquer tipo de apoio do Estado. Para que estas mães, que são pobres, que têm que escolher entre ter mais um filho ou tirar algum tipo de qualidade de vida aos filhos que já têm, pudessem ter aqui uma garantia que o Estado estava ao seu lado. Olha, parte do meu salário já é doado para esta casa. Que todos os deputados fizessem o mesmo. Não é contraditório dizer que defende a vida e no minuto a seguir instrumentalizar crianças lendo os seus nomes na Assembleia da República? Não de todo. Sabe porquê? Porque estou muito preocupada com as crianças portuguesas. Não há qualquer coisa que nos mova contra estas crianças ou contra as suas famílias. Porquê é que disse o nome delas e não disse o nome de uma turma de alunos portugueses, pois, que as haverá também? A questão é que há cada vez menos turmas de alunos portugueses. Não, é verdade, é só procurar. Cada vez mais é difícil encontrar nomes de portugueses originários, uma expressão que se tornou polémica de repente. Eu li aquela lista porque me chegou através de pais que estão indignados porque não têm vaga nem acesso para os seus filhos nas creches. E isso significa na sua vida que se vão despedir. Uma das pessoas do casal, e normalmente são as mães que se despedem, por isso é que eu não percebo como é que as feministas choram tanto, mas não percebem que há mulheres portuguesas que estão a perder o seu trabalho. O programa Creche Feliz é profundamente perverso na medida em que beneficia quem está desempregado, beneficia quem tem menos condições económicas. E é por isto que os imigrantes acabam por passar à frente. Quase 1 milhão de imigrantes não têm trabalho. É por isto que passam à frente. Então, e eu acredito que o direito à educação é universal. Isto resolve-se com mais construção. E no limite, se de facto estas pessoas e estas crianças mas chegaram... Mas até essa mais construção chegar é retirar estas crianças estrangeiras da escola? Não é retirar, é garantir que os portugueses têm acesso às vagas. Se as crianças estrangeiras conseguirem ter, muito bem. Mas primeiro estão os portugueses. Os portugueses devem ter prioridade sobre os estrangeiros. Têm que ter prioridade, porque estão no seu país de origem. Da mesma maneira que se formos à Índia, não estou à espera que nenhum português passe à frente. Quem diz Índia diz França. Quando dizem, porque Marine Le Pen podia ter feito o mesmo discurso com os Almeidas, com os Fonsecas, com os Matias e podia ter dito que estas pessoas não podem ter acesso prioritário. Eu dizia muito bem, Marine Le Pen está muito certa, porque em França mandam os franceses, em Portugal os portugueses, e isto não é nenhuma anormalidade. Que defende a remigração. Defendo que se temos cá pessoas a mais, temos que começar a pensar em planos sérios para devolvê-las ao seu país de origem. Depois quem é que vai trabalhar na construção civil e no turismo? Todos estes setores se queixam de falta de mão de obra. Olha, há falta de mão de obra, mas eu também não percebo como é que há 1 milhão de imigrantes que não trabalha em Portugal. O que é que essas pessoas estão aqui a fazer? 1 milhão que não trabalha? Segundo a Fundação Francisco Manuel dos Santos, é quase 1 milhão de imigrantes que não têm qualquer atividade laboral declarada, pelo menos. Se não estão a contribuir, se há setores que precisam tanto, porquê é que estão aqui? Ou vão trabalhar, ou então têm que voltar para o país de origem. Volto-lhe a dizer, na Câmara Municipal de Sintra queremos criar um programa para apoiar imigrantes que queiram regressar ao seu país de origem. Porque há pessoas que chegaram cá e foram profundamente defraudadas nas suas expectativas. Então vamos usar recursos para devolvê-las ao seu país de origem e garantir que há mais paz social. O Major-General Isidro Moraes Pereira é ou não um bom nome para o Chega a apoiar nas eleições presidenciais? Olha, é um nome que eu não conheço pessoalmente, politicamente também não lhe conhecia muita atividade. Sinceramente não é a minha grande aposta. Os candidatos que já estão anunciados, sinceramente, não merecem o apoio do Chega. São pouquinho e representam apenas a máquina partidária e política que não serviu os portugueses. Mas porquê é que o Gouveia Melo não é um bom candidato? Gouveia Melo, para mim, houve uma altura em que parecia que podia ser. Mas a Rita Matias foi sempre muito vocal, seja internamente ou externamente, dizendo que alguém que foi responsável pelo plano de vacinação, que deixou muitas sequelas. Como é que este problema se resolvia sem as vacinas? Mas também houve muitas pessoas que tiveram mazelas e consequências, efeitos secundários.